Hoje é dia de recordar. O repórter Canção Nova relembra os passos do Papa Francisco em terras brasileiras. Fomos o país sede da primeira viagem internacional do Santo Padre, que completou 10 anos na Cátedra de São Pedro. Nossa equipe percorreu os lugares visitados pelo Pontífice no Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude, como a comunidade de Varginha e o Hospital São Francisco. A Casa da Mãe dos Brasileiros, o Santuário Nacional de Aparecida, também foi visitada por Francisco, mesmo em meio à chuva e às baixas temperaturas registradas no fim de julho de 2013. Reviva conosco as emoções dessa visita. Seja bem-vindo, o repórter Canção Nova está no ar. A linguagem dos gestos. Por ele, o mundo aprendeu. Atitudes comuns revelam grandes ensinamentos. O primeiro Papa latino-americano foi também o que quebrou protocolos. Há 10 anos, o Santo Padre se inclinou. Humildade de quem se coloca à disposição de fiéis no mundo inteiro. Aos 76 anos, tinha vigor de juventude, ânimo missionário e entusiasmo para estar entre os fiéis. Os mesmos gestos de Cristo, no rito religioso, no toque ou carinho dedicado ao próximo. O pontífice que pediu pela construção de pontes, de fato, rompeu muros. Papa acolhedor de adultos, idosos, jovens ou crianças. Alegria de pastor que sempre contagiou a todos como um irmão. Para quem já teve dúvidas de como agir na presença de um Papa, Francisco ensinou que o melhor gesto é a simplicidade. Postura de quem respeita crenças, culturas e já protagonizou diversas maneiras de unir os povos. Pontífice do sorriso aberto, bom humor que o Brasil testemunhou na JMJ em 2013 e que pessoas de diferentes nações puderam acompanhar em muitas oportunidades. O Santo Padre se fez presente, viajou o mundo, alcançou cristãos e não cristãos em mais de 50 países durante 40 viagens apostólicas. Na última, no continente africano, o pontífice argentino agiu como mensageiro da paz e reconciliação em nações abaladas pela violência e miséria. O dono das atitudes mais significativas da história atual da Igreja sempre foi presença marcante entre os profissionais que já o acompanharam. A sensibilidade nos voos com jornalistas ficou eternizada em uma década de pontificado. A simpatia latina também pôde ser vista nos incontáveis abraços e beijos carinhosos em Roma e nos diversos locais que visitou. E até quando precisou agir com firmeza, ensinou que o rigor também é um modo de amar o próximo. Francisco, tão humano quanto religioso, revela a essência do ser cristão. Aquele que o sorriso transforma multidões e que o silêncio dos gestos é capaz de demonstrar uma fé inabalável. Ensinar sem nada dizer. Em 10 anos, a Igreja aprende sua linguagem. Tarefa desafiadora? Não para ele. Aos 86 de idade, ainda mantém a proposta assumida no início de seu ministério petrino. Mas não cabe ao mundo apenas assistir seus belos gestos. Para quem dedica a própria vida em favor do Evangelho, o que se espera é ver a fé ser vivenciada no dia a dia, nas mais nobres e simples atitudes de cada pessoa.
Que o exemplo do Papa continue a nos inspirar. Em 2023 é um ano festivo. Celebramos 10 anos da primeira viagem apostólica internacional do pontificado do Papa Francisco. O destino, na época, o Rio de Janeiro. A 28ª Jornada Mundial da Juventude teve como tema "Ide fazer discípulos em todas as nações". Nós vamos acompanhar agora essa trajetória de fé do Sumo Pontífice. 21 de agosto de 2011. Aeródromo de Quatro Vientos, em Madrid. Bento XVI anuncia, durante a missa de encerramento da Jornada Mundial na Espanha, o local da JMJ de 2013. Na missa de encerramento de Madrid, a Arquidiocese do Rio promoveu uma espécie de um retiro, uma vigília no Maracanãzinho, que é um ginásio muito grande, né? Estava lotado para a gente poder assistir o anúncio da próxima JMJ. Então a expectativa era grande. Eu participei dessa vigília, o Maracanãzinho estava lotado e na hora que houve o anúncio, né, com o Papa Bento, então Papa Bento, que a sede da próxima Jornada Mundial da Juventude será Rio de Janeiro. Foi assim uma alegria muito grande, né? Como se tivesse sido um gol do Brasil na final da Copa do Mundo. 11 de fevereiro de 2013. Uma notícia surpreende o mundo. Bento XVI deixaria o ministério petrino, fato que ocorreu no dia 28 do mesmo mês. Plena libertate declaro, me ministério episcopi Rome, successor Sancti Petri. Em 13 de março, um novo Papa é eleito pelos cardeais da Igreja. Saiu fumaça, mas a fumaça branca. Olha, a fumaça branca. Havemos Papa. Jorge Mário Bergoglio, o primeiro pontífice não europeu da história, um papa e vários mistérios, um jesuíta argentino de 76 anos, arcebispo de Buenos Aires, assumia a igreja em tempos decisivos para a evangelização contemporânea. Próximo do povo humilde, dos excluídos e exilados pela sociedade, escolheu ser conhecido por Francisco, santo reconhecido por uma vida religiosa de completa pobreza. Surpresa para o mundo e presente para os latino-americanos. Em seu primeiro discurso, uma atitude que emocionou a todos. O Papa pede oração aos fiéis. Façamos isso em silêncio, esta oração de vocês sobre mim. Pouco mais de 3 meses depois do início do seu pontificado, realizou a primeira viagem apostólica internacional. A Jornada Mundial da Juventude aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. A última edição do evento na América Latina havia ocorrido em 1987, na Argentina. Papa Francisco é uma pessoa, digamos, espontânea. Então, a primeira preocupação na transmissão que fazia, né, para os canais televisivos do Brasil inteiro, até a nível internacional, foi quando o Papa chega ao Rio de Janeiro. Depois de quase 12 horas de viagem, o avião pôde ser visto no céu do Rio de Janeiro às 15 horas e 43 minutos no dia 22 de julho de 2013. O Airbus pousou no Aeroporto Internacional do Galeão. Bandeiras do Brasil e do Vaticano podiam ser vistas nas janelas da cabine. Em terras brasileiras, cumprimentou autoridades políticas e o arcebispo do Rio de Janeiro, Orani João Tempesta. Eu passei quase o dia todo com ele. Tomava café de manhã, almoçava, jantava, saía também no Papa Móvel, de helicóptero para onde que ele fosse. Realmente alguém muito espontâneo, né, que perguntava as coisas, queria saber das coisas, dava sua opinião sobre as coisas, de maneira bastante direta, né, e ao mesmo tempo, né, tinha reações muito espontâneas com o povo também.
uma surpresa que deixou inclusive os seguranças muito preocupados, por exemplo, quando ofereceram chimarrão para ele no meio da travessia e tudo mais. Ele tomou e mostrou, está gostoso, você quer experimentar um pouco? E claro que nunca se sabe que se oferece ao Papa no meio da rua, né? E não foi só uma vez, não, foi outras vezes também. Assim como também a sua espontaneidade com as crianças. No dia de Santana, em São Joaquim, também encontrar com os idosos, né, que se encontrar com as pessoas mais idosas. Enfim, são situações de tantas conversas, como também as situações muito espontâneas e muito abertas diante das várias situações, né, realmente, que surpreende justamente esse trato direto que o Santo Padre teve conosco. Com um veículo comum, sem luxo, o Papa percorreu um trajeto de quase 20 quilômetros até a Catedral Metropolitana de São Sebastião. Manteve os vidros do carro abertos e, assim, acenou para os moradores das favelas. Na Avenida Presidente Vargas, a comitiva papal errou o trajeto e acessou a pista que não estava interditada. Neste momento, centenas de fiéis se aproximaram do veículo do Papa. Uma mulher apresentou uma criança ao pontífice pela janela do carro. Francisco a beijou em um gesto de carinho. Já era possível observar seu temperamento, alegre e espontâneo. A gente vê que é uma característica do pontificado do Papa Francisco, esse estar com o povo, dar atenção ao povo, ser essa presença paterna. Isso é muito característico do Papa Francisco. Ele não perde essa oportunidade, ele vai realmente sem temor, sem medo algum, sem preocupação alguma. Ele quer estar com as pessoas. Quando tem uma visita de um Papa, você tem que pensar que o Papa é um chefe de Estado. Então você tem protocolos a serem seguidos. Então, o protocolo de um chefe de Estado, protocolo, né, de uma celebridade religiosa, digamos assim, e o protocolo de segurança. Um Papa junto do povo e que gostava de quebrar protocolos. Cada Papa tem uma característica. Eu, digamos, trabalhei no Vaticano durante 10 anos, na área diplomática, entre João Paulo II e Bento. Vamos olhar assim, João Paulo II e Papa Francisco, eles vêm de uma realidade da diocese, né, como arcebispos, cardeais, e assumem o pontificado. Papa Bento vem da realidade curial. Trabalhava em Roma, chefiando toda a doutrina da fé. Então, são estilos distintos que contribuem imensamente para enriquecer a igreja. É lamentável, muitas vezes, colocar esse paralelo como algo negativo. Não. É um paralelo que eu diria que é obra do Espírito Santo. Em que você tem, por exemplo, João Paulo II tinha o mesmo atejamento, ele tinha a mesma forma de agir, parar, pegar as crianças e ir ao encontro, tanto que ele acaba sendo alvejado, sofre um atentado na Praça de São Pedro. Papa Bento não, já é pela sua também característica pessoal, uma pessoa mais fechada, mas ele vai mudando o seu pontificado. Eu recordo aqui na visita a São Paulo, que ele aparecia na sacada do Mosteiro de São Bento, quando chegava, coisas que também não estavam previstas dentro do protocolo, digamos assim, eram atos inesperados que o Papa Bento começa a assumir também no seu pontificado. E Francisco vem dessa realidade. Então, a preocupação dele com o pobre, o oprimido, o marginalizado, com as pessoas que estão nas periferias da sociedade. Então, é um Papa que quer estar em contato com as pessoas. Isso é característico de Papa Francisco, esse olhar misericordioso para com o próximo. E Francisco tem essa característica muito forte nas suas atitudes. Então, são realidades que vão colaborando, digamos, para o enriquecimento da igreja e que seja assim eternamente. Se a gente fizer uma análise dos papados anteriores, você vai ter sempre essa balança pendendo e é algo muito interessante. Por volta das 5 da tarde, o Santo Padre chegou à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Enquanto Francisco trocava de veículo, fiéis aguardavam a sua presença. Aqui neste ponto onde nós estamos é um dos principais cruzamentos do Rio de Janeiro, Avenidas República do Chile e do Paraguai, movimento intenso de veículos e pessoas. Mas naquele julho de 2013, todo este espaço estava tomado de peregrinos de diversas partes do mundo, ansiosos pela passagem de Francisco, que ocorreu. Francisco saiu da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, entrou pela Avenida República do Chile, onde tinha um corredor com todos os voluntários da JMJ, e seguiu sentido Teatro Municipal para o encontro com autoridades.
E não só ali na jornada foi a primeira vez que ele falou, porque era a primeira aparição em público dele para a juventude, mas ele também na questão da economia de Francisco, na Fratelli Tutti, também na questão da ecologia, né? Enfim, o Papa tem falado muito desse protagonismo do jovem. E onde quer que ele vá agora nas suas visitas, sempre costuma ter encontro com a juventude, né? Como teve agora na África também. E justamente ele tem falado muito sobre essa importância do jovem tomar realmente sobre si essa responsabilidade do hoje, para que se construa amanhã através da atitude do jovem hoje. O Papa tem muita confiança e coloca muita responsabilidade no jovem, que tem essa grande missão de ter uma visão nova. Ele vê um pouco que com a juventude, com novos valores, com valores que são sadios, possa construir um futuro melhor, mas que começa já agora. É uma insistência do Santo Padre, é um dos assuntos que ele mais insiste, é o trabalho com a juventude. O primeiro encontro oficial aconteceu no Palácio Guanabara. Aprendi que para ter acesso ao povo brasileiro é preciso ingressar pelo portal de seu imenso coração. Por isso, permítanme que nesta hora eu possa bater delicadamente a esta porta. Peço licença para entrar e transcorrer esta semana com vocês. Não tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Tivemos a oportunidade de acolher pela primeira vez numa viagem internacional e numa jornada mundial da juventude, que realmente reúne milhões de jovens, né, sempre, e aqui no Rio também não foi diferente, e foi realmente para nós uma grande graça, porque o Papa Francisco surpreendeu a todos, né, superando algumas dificuldades iniciais que aconteceram, assim como também a sua espontaneidade no falar, no conversar, seja com as pessoas quando passava pelas ruas de Papa Móvel, seja também com os bispos, seja com os padres, os encontros informais também. Então, foi realmente um grande momento, e um grande momento também para a juventude, que assim, teve um contato com o novo Papa, o Papa Francisco, né, há 10 anos atrás. E a nossa maior preocupação era como acolher os peregrinos e como organizar. Então, junto com o assessor da PASCOM, Padre Márcio Queiroz, naquela época, ele nos deu a missão. Olha, a principal missão da PASCOM Rio vai ser cobrir as catequeses. Então a gente começou a preparação com um ano antes. Na PASCOM, naquela época, nós tínhamos 7 vicariatos territoriais. Então acredito que aí de 30 a 40 agentes de cada vicariato, desses 7, né, participaram dessa cobertura, tudo trabalho voluntário. Francisco descansou e no dia seguinte seguiu para Aparecida, no interior de São Paulo. Eu vou para um rápido intervalo e na volta eu trago para você recordar a visita do Papa Francisco à Casa da Mãe Aparecida. São só 2 minutinhos e eu volto já já. Até lá! Nosso segundo bloco recorda a visita do Papa Francisco ao Santuário Nacional de Aparecida. O coração mariano de Francisco fez questão de, em meio à JMJ, estar juntinho da padroeira do Brasil e pedir pelo evento que reuniu milhões de jovens do Rio de Janeiro. Quem não pôde ir ao Rio de Janeiro foi a capital mariana e sentiu o calor da fé católica, mesmo em meia chuva e as baixas temperaturas. Confira agora nos relatos emocionantes de pessoas que vivenciaram esse dia. 24 de julho de 2013, uma data que ficará marcada eternamente na vida do católico brasileiro. Nem mesmo o frio e a chuva intensa impediram os milhares de romeiros de Nossa Senhora de estarem com o Papa Francisco,
Pela terceira vez na história da igreja, um pontífice visitou o maior santuário mariano do mundo. Dom Damasceno, que na época era o nosso arcebispo, nosso cardeal arcebispo, ele costumava fazer aqui ao nosso seminário, para nós, as suas visitas mensais. E ele esteve aqui conosco e disse que nós iríamos acolher, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, o novo Papa, o Papa Francisco. Seria a sua primeira viagem internacional. Naquele momento que ele comunicou para o seminário, nós ficamos com o coração muito feliz, com expectativa, com ansiedade, né? Nós vamos receber o Papa, nós vamos estar perto do Papa, o Papa vai vir aqui na nossa casa. Estava muito frio lá fora, mas muito quente aqui dentro. Né? Isso foi muito intenso, então aquelas vozes cantando, esperando o Papa chegar, a emoção dele, porque a gente conseguiu olhar, vê-lo de muito perto, então aquela emoção no olhar dele, aquele calor que ele transmitia, ela recendia para todo mundo. Daniela integrava a equipe de assessoria de imprensa na época, trabalho exigente onde o profissionalismo aliado à fé faz a diferença em sua caminhada. Logo que a missa estava começando a se organizar para iniciar, ele estava descendo da capela reservada, a gente tinha um monitor na nossa frente, então a gente conseguia saber a movimentação dele. Eu estava posicionada próximo ao altar, mas a minha função naquele momento não era estar ali. As coisas foram acontecendo de modo que eu acabei ali. E naquela emoção, naquela concentração de você ficar olhando o monitor ali na nossa frente, entendendo a localização dele, de repente, eu olhei para o lado, a procissão já estava se aproximando e eu estava do lado dele. Eu olhei assim e falei, gente, eu estou do lado do Papa. A sensação que eu tinha é como se realmente um refrigério, né, tivesse passado por mim e me acalmado. A responsabilidade em receber um chefe de Estado tomava conta de todos os colaboradores. Dentro da Basílica, 12 mil pessoas puderam acompanhar a celebração. Fora dela, um número ainda maior aguardava Francisco. E mesmo assim as pessoas ficaram acampadas em barracas, ficaram por lado de fora esperando os portões abrirem e não deixaram de ficar, mesmo com chuva, com crianças e idosos, porque que marca a gente? A fé, né? A fé que deixou as pessoas ficarem aqui mesmo com dificuldade, com o tempo ruim, eles permaneceram até conseguirem ver o Papa Francisco, o Santo Papa. Com as baixas temperaturas registradas naquele 24 de julho de 2013, era preciso garantir uma adequada estrutura de saúde para atender os peregrinos. O posto médico do Santuário Nacional teve papel importante nesse processo, atendendo inúmeras pessoas antes, durante e depois da celebração do Pontífice. Eu lembro de entrar muita gente, né, o tempo todo, tremendo, com muito frio, molhados da chuva. E a gente está tendo que, às vezes, esquentar o soro para poder colocar, né, neles, para poder eles subir a pressão, que estavam com pressão baixa, tremendo de muito frio. Então foi um dia marcado assim, de emoção, a gente trabalhou bastante e graças a Deus todo mundo saiu daqui bem, né? Todo mundo sobreviveu ao frio, à chuva. E foi um dia feliz de ver o Papa, né? A gente conseguiu entrar na igreja, ver ele no altar central e depois passando na avenida aqui embaixo com o Papa móvel. A gente lembra de ter corrido aqui na ambulância, na rampa da ambulância, para poder ver o Papa, né? A gente queria ver, acenar para ele, né? Então, quando ele acenou para nós, foi emocionante, né? Devotos de todo o Brasil puderam ser atendidos por Ellen, que tinha como missão transmitir calma e alívio para aqueles que não puderam aproveitar 100% o momento histórico. Muitos queriam estar lá dentro, vendo o Papa, e não conseguiu, porque teve que ficar aqui com a gente, tomando soro, se hidratando, né? Por causa do frio, da chuva, da hipotermia que deu, caiu muita temperatura do corpo, então passaram mal, né? Mas assim, depois a gente liberava e muitos ainda conseguiam entrar, né? Porque tinha senha, eles estavam com senha em mãos, então eles tinham um lugar garantido lá dentro, né? Perguntada se jamais esqueceria desta experiência, a resposta veio com emoção. Jamais, meu sonho. Eu me emociono, foi muito feliz porque eu estava grávida, né, da minha neném, que hoje tem 9 anos. Estava grávida de 3 meses da Ana Clara. Então, assim, juntou tudo, né? A emoção de estar grávida da minha filha, de estar vendo o Papa. Foi emocionante. Para sempre. Antes da celebração começar, o pontífice se reuniu com o clero da Arquidiocese de Aparecida na capela reservada do Santuário Nacional,
O local foi construído especialmente para a visita do Papa Bento XVI em 2007. Bento, no entanto, não conseguiu conhecer o lugar. Com isso, Francisco se tornou o primeiro Papa a rezar na capela, um momento íntimo e raro de oração para aquele que veio como peregrino à casa da mãe. Mas uma coisa que me impressionou muito e para mim foi quase que uma definição realmente da simplicidade romeira do Papa. Ele falava mesmo que ele veio aqui como romeiro, e veio como romeiro mesmo. E assim, como nós temos ali aquele vidro ele pode ser aberto, mas não foi aberto quando o Papa estava aqui. Ele chegou lá junto do vidro, enquanto ele alcançou, ele pôs a mão no vidro, depois fez o sinal da cruz. Isso aí é uma atitude unicamente da simplicidade de um romeiro. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, assim, numa imagem, uma fita que vem até da imagem, a pessoa pega aquela fita e faz o sinal da cruz, quer dizer, foi o que o Papa fez. Então, para mim, aquilo foi uma das imagens que me revelaram exatamente o coração pastoral, o coração simples do Papa Francisco. De fato, ele veio como romeiro, e esse foi um gesto que mostrou muito esse coração bonito que ele tem. Em sua homilia, o Santo Padre disse que quando queremos saber de Jesus, é preciso bater na casa de Maria. Seu ministério petrino é consagrado a Nossa Senhora. Sendo assim, o carinho de Francisco com a Mãe de Deus é de um filho que tem o coração mariano. Depois da missa, então, ele apareceu ali na tribuna, então as pessoas que estavam aqui exatamente desse lado do santuário, a partir da fachada sul, então pôde ter aquele contato um pouquinho mais próximo do Papa. Então ele, para abençoar o povo, ele pegou uma imagem facsímile que estava ali também junto da tribuna e com ela ele abençoou o povo. Então foi também um gesto bonito dele, quer dizer, em vez de ele abençoar simplesmente, né, com as suas mãos, ele quis tomar da imagem e com a imagem fazer realmente ou abençoar a multidão que estava aqui presente. Participar de uma missa do Papa é muito bom. Agora, receber o cumprimento do Santo Padre é ainda melhor. Aqui no bairro Ponte Alta, em Aparecida, uma família teve essa experiência. Profundo contato com Francisco, que como um perfume exalou e fixou neles duas características fundamentais de seu pontificado: santidade e simplicidade. Nas ruas da capital mariana do Brasil, Francisco quebrou protocolos. Cristiane e o Arlen vivenciaram um grande momento. A expectativa era grande, só que devido à chuva, aquele dia, né, muita chuva, muito frio, aí cadeira de roda, aí o meu mais novo estava com 2 anos. Aí chegou na hora, a gente desistiu, não vamos, né? Mas a vontade era muita. Aí a gente, não, vamos sim, vamos encarar a chuva e o frio. Aí a gente chegou, nem que seja na hora dele ir embora, a gente queria ver. E a gente foi. Aí por isso a gente ficou bem lá atrás, lá no Poço São José. E foi a hora que ele passou. Daí como ele não estava alcançando, a cadeira dele era infantil, eu peguei ele no colo para ele ver, né, dar um tchau para ele. Mãe e filho receberam os cumprimentos do Papa em meio à multidão nas vias de Aparecida. Ele parou, papamóvel, desceu, foi vindo. Aí eu pensei, ele vai abençoar todo mundo ali, né? Normal do Papa, abençoar todo mundo. Mas do nada ele parou, abençoou nós dois. Aí depois veio um monte de repórter perguntar qual foi a sensação. Gente, é incrível essa sensação. Cristiane venceu obstáculos para se aproximar do Papa. Além do encontro, um instante de cura. Ele me enxergou em meio à multidão. Eu não estava, eu não subi em cima de nada. Eu tenho 1,5 metro. E ele me viu ali. E ele quis chegar até a nós e abençoar. Ele veio, abençoou ele primeiro, fez o sinal da cruz, deu um beijo nele, veio, ficou questão acho que, sei lá, de 2, 3 segundos, me olhando no olho. E foi o momento que a minha vida passou ali. E eu sofria muito por depressão, sempre tive depressão. E depois suicídio do meu pai, tudo piorou. E depois disso nunca mais eu tive. Eu parei de usar remédio. A minha fé hoje é totalmente diferente. A minha força para viver é diferente. É o Papa Francisco, é um ser humano que estava ali. Mas para mim não era Deus.
pela forma que ele me olhou no olho, assim, era Deus que estava ali falando comigo. Marcas eternas na vida de Warlen Cristiani, um pontificado virtuoso, onde a naturalidade chama atenção. A humildade que ele tem, né? Ele pediu para parar o Papa Móvel para abençoar as pessoas. E do nada, abençoar nós também foi incrível. Melhor sensação que tem. Depois daquele dia, eu rezo por ele todos os dias. Não tem um dia que eu não consiga dormir sem rezar por ele. E, nossa, e se eu tiver a oportunidade de estar com ele de novo, sentir aquela coisa que eu senti, que eu não sei explicar, seria muito bom. E agradecer, né, a Deus, primeiramente, por ter colocado Francisco na nossa vida. Porque através dele, Deus se manifestou na minha vida, na minha família. Após concluir a saudação aos fiéis no Santuário Nacional, Francisco se dirigiu de Papa Móvel ao Seminário Bom Jesus. Aqui foi bem acolhido, recebeu cumprimentos, abençoou uma imagem de Frei Galvão e subiu para o primeiro andar, onde está localizada a Ala Pontifícia. Este ambiente você conhece a partir de agora. A Ala Pontifícia foi o nome dado pela Arquidiocese aos aposentos dos papas acolhidos em Aparecida. Aqui estiveram João Paulo II em 1980 e Bento XVI em 2007. Francisco, em 2013, descansou em um quarto confortável antes de seguir viagem ao Rio de Janeiro. Um quadro de sua família foi colocado em uma das mesas do local. No complexo, que está disponível para a visitação do público, conta com o missal do Pontífice em exposição, a cátedra onde sentou e até mesmo o refeitório e uma capela. Padre Rafael era seminarista na época da visita de Francisco. Logo no primeiro ano de filosofia, o segundo da caminhada rumo ao sacerdócio, viveu um momento inesquecível, o contato direto com o sucessor de Pedro. À medida que o Papa ia se aproximando, o coração da gente ficava pela boca, né? E quando chegou a minha vez, você fica, parece que sem reação. Você treina, vou falar isso, vou falar aquilo, mas não, na hora, né? Na hora é algo assim, muito forte que acontece com você. Quando o Papa chegou na minha frente, eu pedi para ele a sua bênção, Santo Padre, e apertei, né? Muito forte a mão dele. Eu pude sentir o anel do Papa, né? E ele olhou para mim com um olhar muito feliz, um semblante muito feliz, dizendo, num portunhol: Deus te abençoe, hijo. Seja um padre, seja um cura, santo e feliz. Nós sabemos que santidade é felicidade, né? Então, ali naquela hora, parece que eu abracei a felicidade em dose dupla, né? Essa missão, seja um padre santo e feliz. E eu acredito que no exercício do meu ministério hoje, trabalhando na matriz do município de Guaratinguetá, acolhendo tantas pessoas que passam por ali, não somente da nossa cidade, mas de todo o Brasil que passam por ali, né, por ser uma igreja histórica, uma igreja especial, sempre tendo no meu coração aquilo que falou o Papa Francisco para mim, quando eu ainda era um garotinho no processo de formação, um seminarista. Seja um padre santo e feliz. Isso ficou marcado no meu coração. Em suas visitas apostólicas é possível visualizar claramente uma das características de seu ministério, o cumprimento do pedido por uma igreja em saída, a partir da exortação apostólica Evangelii Gaudium. Anunciar com alegria a boa nova de Cristo é parte do programa de pontificado do Santo Padre, juntamente com os valores da comunhão e da misericórdia. Essa é a missão da igreja, é a razão da sua existência, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova do Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. E como está no capítulo 28º do Evangelho de São Mateus, quando Jesus, antes de ser elevado aos céus, à direita do Pai, né, após a sua ressurreição, ele então dá esse mandato, um mandato missionário aos apóstolos. Ide por todo o mundo. É um programa de vida marcado pelo diálogo, marcado pelo esforço pela paz no mundo, marcado por justamente trazer de novo nessa mensagem fundamental do Evangelho, que é a misericórdia. Deus é misericórdia. É um novo nome de Deus. Deus é misericórdia. Em outras palavras, é a mesma que dada, né, por São João no Evangelho, quando ele diz Deus é amor.
A seguir, a visita do Papa Francisco ao Hospital São Francisco de Assis da Providência de Deus e o seu retorno ao Rio de Janeiro. Até já! Os últimos momentos do Papa Francisco no Brasil permitiram a construção de um legado. No Hospital São Francisco inaugurou uma praça e uma ala para tratamento de dependentes químicos. E no Complexo de Manguinhos visitou uma capela e a casa de uma moradora na comunidade de Varginha. No retorno ao Rio de Janeiro, o Sumo Pontífice visitou o Hospital São Francisco, administrado pela Ordem dos Frades da Associação e Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Francisco chegou ao hospital de Papa Móvel. Aqui na capela ele entrou para fazer uma oração e aguardava ele neste espaço os freis da Ordem da Providência de Deus. Francisco chegou, se ajoelhou, começou a rezar e, enquanto isso, os freis entoavam louvores, rendendo graças a Deus pela presença de Francisco neste lugar. Após esse momento solene, Francisco se levantou e se direcionou para o altar central. A cerimônia restrita durou cerca de 10 minutos e contou com a participação de mais de 100 religiosos. Falar da visita do Papa ao nosso hospital é falar de algo inesquecível, um dia memorável de maneira especial para mim. Eu nunca me esqueço, quando o Santo Padre chegou ao hospital, ele utilizou uma frase que me impactou muito, porque naquele momento ele estava vindo do Santuário de Aparecida direto para cá. E ele usou a seguinte expressão: quis Deus que eu saísse de um santuário para entrar em outro santuário. Então isso me tocou profundamente de entender o contexto hospitalar como verdadeiramente um contexto de santuário, um lugar que não cura apenas o corpo, mas cura também a alma. O Papa pediu a nós que fizéssemos uma celebração muito simples e essa foi a quarta obra que ele escolheu visitar e o único hospital que ele visitou do Brasil. No Hospital São Francisco, justamente queria, apesar disso, visitar um hospital e deixar um legado. Nós tínhamos feito um trabalho de união de todos os que trabalhavam com relação à recuperação de drogados, recuperação de pessoas dependentes, e o hospital se encarregou de fazer desintoxicação, de estar um pouco aberto para os primeiros tratamentos quando fossem necessários. Esse hospital tem mais de 400 anos de fundação e o Papa então vem a esse hospital para pegar esse hospital pela mão e dizer à sociedade do Rio de Janeiro: esse hospital existe e nos deixa um legado, que é o PAI, Polo de Atenção Integral à Saúde Mental. E depois olhar para esta praça e ver essa praça repleta de pessoas e pessoas das quais o Papa Francisco queria estar perto, que eram os dependentes químicos, que eram os doentes, então pessoas que ele fazia questão de estar junto. E ele perguntou a mim se eu tinha ido no Amazonas, se nós estávamos presentes no Amazonas. Eu disse que não. Ele olhou bem para mim e disse assim: então devem ir. Nós fomos, assumimos a Santa Casa de Óbidos, que estava completamente em ruína. Em seguida nós assumimos o Hospital 9 de Abril em Juruti, mas faltava uma assistência mais próxima aos ribeirinhos, aos índios, aos quilombolas, etc. Quando o navio está chegando nas comunidades, ninguém fala o navio está chegando, o hospital está chegando. Hoje é o Papa Francisco que está chegando. O discurso do pontífice ocorreu na praça central do hospital, batizada de Papa Francisco. O local foi reconstruído para receber o Santo Padre. O espaço arborizado tem 1.400 metros quadrados de área, muitas árvores e, em destaque, o palco-altar utilizado pelo Papa para discursar aos convidados, que eram milhares, dentre eles 15 pacientes que foram abençoados pelo pontífice e, nas primeiras fileiras, 300 dependentes químicos, recuperandos ou recuperados, das 22 comunidades terapêuticas mantidas pela Igreja Católica no Rio de Janeiro. No palco-altar, construído na praça, o Papa Francisco ouviu as palavras de Dom Orani e de Frei Francisco sobre o Polo de Atenção Integral à Saúde Mental, o PAI.
sabemos como o coração de vossa santidade é voltado para os necessitados. E aqui estão grupos pastorais, entidades, pessoas, casas de recuperação, hospital, que se uniram para trabalhar em rede. Tamanho da nossa alegria ao ver-te escolhido Papa. Pacientes que hoje desfrutam desse legado, como é o caso de Arthur, que já foi internado mais de 30 vezes para tratar de sua dependência química. Esse sentimento que eu sinto aqui das pessoas se doando pelo próximo aqui, eu nunca senti em lugar nenhum que eu passei. Das 30 internações que eu tive, eu não senti em lugar nenhum. É um acolhimento que não tem em lugar nenhum. Karine é grata pelo transplante de rins que conseguiu através do hospital. Eu não conhecia o hospital e eu descobri que eu tinha problemas renais. E quando eu cheguei aqui para a emergência, eu fui recepcionada pelo Papa Francisco, numa imagem que ele tem um pombo na mão. E quando eu olhei para ele sorrindo para mim, eu falei assim: Senhor, é aqui que eu vou resolver meus problemas. Porque foi o Papa Francisco que me recebeu. E aqui eu fiz o meu tratamento, aqui graças a Deus eu consegui o meu transplante, fiz minha cirurgia aqui, já tem 3 anos, para a honra e glória do Senhor. E aqui no hospital que eu faço meu tratamento. E hoje foi um dia também de vir para consulta de rotina. E graças a Deus está tudo dentro do nosso combinado, eu e a médica, dentro do que está dentro do quadro de uma pessoa transplantada. Considerado um dos maiores hospitais do estado do Rio de Janeiro em número de leitos de internação e de CTI, o Hospital São Francisco conta com cerca de 42 mil metros de área construída, 8 prédios, 260 leitos de internação, sendo 74 no Polo de Atenção Integral à Saúde Mental, 38 de enfermaria clínica, 88 apartamentos, 60 leitos de UTI, 9 salas cirúrgicas, emergência geral e psiquiátrica 24 horas. Conta também com uma unidade de transição para cuidados extensivos. São 23 especialidades clínicas, mais de 400 médicos e mais de 600 profissionais de enfermagem. E na época eu estava inclusive de plantão na unidade. E eu lembro, assim, o que me marcou muito é que na hora que o Papa chegou, eu estava exatamente descendo com um paciente grave para emergência. Então eu passei pela passarela e foi da onde eu consegui ver um pouquinho o Papa. Eu fui voluntária na Semana Mundial da Juventude e eu trabalho no hospital onde o Papa veio. E ele veio inaugurar o polo de atenção à saúde mental, que é o PAI hoje. Que hoje, na verdade, nos tempos de hoje, a saúde mental ela está muito frágil. E ele veio e inaugurou isso também. Foi aonde a gente deu início ao PAI. Antes de deixar o hospital, Francisco inaugurou simbolicamente o Polo de Atenção Integral à Saúde Mental. Você encontrará a mão estendida de quem quer lhe ajudar, mas ninguém pode fazer a sua vida no seu lugar. No dia 25 de julho, depois da visita ao Palácio da Cidade, no Rio de Janeiro, local onde o Papa recebeu as chaves da cidade e abençoou as bandeiras olímpicas, Francisco foi à comunidade de Varginha, que fica no conjunto de favelas de Manguinhos, no subúrbio do Rio. O Sumo Pontífice chegou de Papa Móvel, cumprimentou fiéis e entrou na capela de São Jerônimo Emiliani. Ana Cláudia era catequista na época e ficou responsável por cuidar das crianças que aguardavam o Papa na porta da capela. Me chamou a atenção foi a humildade dele, muito humilde. Ele não podia ver uma criança, que ele já ia diretamente na criança, já ia abraçando o povo. Lenilda comenta um fato que surpreendeu a todos. Na época, eu tinha a sobrinha da minha cunhada, estava sentindo uma dor muito forte, essa dor não parava por nada. O Papa foi diretamente naquela criança, na hora a criança parou a dor. E me encantou aquela humildade. Francisco foi ovacionado por centenas de pessoas que o acompanhavam. Só em ver ele, eu já estava muito, muito feliz. Só ele estar aqui, eu já estava muito feliz. Mas aí ele veio, ainda apertou assim, a minha mão assim. Nossa, a mãozinha dele estava meio quentinha, estava frio, então ele estava com a mão quente. O narizinho dele um pouco vermelhinho. Eu falei, coitadinho, acho que ele está sentindo muito frio. Então foi algo assim espetacular, algo espetacular. Eu não imaginava que ele ia abraçar as minhas crianças que estavam ali da catequese. Eu não imaginava aquilo, né? É algo que você pensa, não, ele vai passar lá, ele vai entrar, vai ter o cordão segurando ele, né, para poder passar.
Mas ele, não, só vai passar. Não, ele foi, ele apertou a mão, ele abraçou as crianças, ele apertou a mão dos idosos, deu beijinho, falou. Visita que gerou muitos frutos. Ali mesmo, poucos dias depois, a gente numa missa, eu via pessoas que era só da pastoral do banco. Só da pastoral do banco. E essas pessoas começaram a dizer, eu devo servir mais a Deus. A passagem de Francisco apresentou a capela e a comunidade para o mundo. No dia da vinda do Papa, os representantes da comitiva oficial de Buenos Aires, né, estiveram aqui conosco, conversaram e perguntaram a possibilidade de termos uma missa aqui com eles para celebrar toda essa união do Rio com a comunidade de Buenos Aires. A gente, poxa, ótimo, missa, com juventude, Então a gente fez a missa, a capela aqui estava lotada, a gente fez uma conta na época, tem entre 180 a 200 pessoas, e no final da missa, a imagem que era deles, né, ele disse, olha, presente para vocês do Padre Roberto da Arquidiocese, da Catedral de Buenos Aires. Então a gente tem a imagem hoje, né, Nossa Senhora de Lugano, que representa esse vínculo entre o povo do Rio de Janeiro e o povo de Buenos Aires, os católicos do Rio de Janeiro de Buenos Aires. Uma das ações do Sumo Pontífice na capela foi a bênção do altar, uma doação que ocorreu após a imprensa divulgar fotos da estrutura do local. A comunidade, como você viu, é uma comunidade muito pobre, ela não tem condições, né? A situação é difícil e a gente não tinha como, a gente queria um altar, não sabia como fazer, colocar um altar simples e a gente não tinha. E aí veio esse presente, foi uma pessoa que viu as nossas condições, viu as informações que seria e nos deu esse presente. Foi difícil que a Polícia Federal aceitasse o local, né, devido à questão de segurança, até que conseguimos o local, que a polícia aceitou. Ele foi caminhando, entrou até numa igreja evangélica ali para comentar as pessoas, né, muito espontâneo. E nesses locais, por onde passou, ele marcou bastante. Ao final da tarde, na orla de Copacabana, participou da festa de acolhida dos jovens, onde fez um discurso saudando a juventude. Les agradecer pelo testemunho de fé que vocês estão dando ao mundo. Sempre ouvi dizer que os cariocas não gostam do frio e da chuva. Mas vocês estão mostrando que a fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Ainda durante a sua visita ao Rio de Janeiro, o Papa Francisco, no dia 26 de julho, uma sexta-feira, atendeu confissões na Quinta da Boa Vista, realizou o Ângelus Domini no balcão central do Palácio São Joaquim e finalizou os compromissos do dia com a Via Sacra. A Via Sacra foi também uma bela manifestação, né? Diante daquela multidão. Tínhamos que encontrar um meio justamente de poder as pessoas participarem mesmo de longe, não como a Via Sacra tradicional, mas um pouco mais encenado como aconteceu. E que isso ajudou muito também a tomar consciência da Via Sacra e das cruzes da vida humana. Um momento que no meu coração ficou muito marcado. Em Copacabana, na vigília, quando o Papa pediu para que se fizesse silêncio. E a única coisa que a gente escutava era a onda no mar quebrando. Não se escutava mais nada. E é incrível, porque silenciar Copacabana não é uma coisa simples. Tudo parou. Né? Naquele momento, todos pararam e se voltaram para aquele pedido do Papa e aquele estar ali diante de Jesus. Isso foi muito, para mim, foi o momento mais forte, assim, mais marcante. Na Catedral do Rio, o Papa celebrou missa com padres, bispos e religiosos da JMJ e no Teatro Municipal se encontrou com representantes da sociedade e, ao final da tarde, participou na praia de Copacabana do início da vigília de oração. O que me marcou? Antes de iniciar o evento, alguns padres, digamos, conseguiram furar o bloqueio e encontrar o Papa e abraçá-lo. Então, o que me marcou muito foi essa ternura do Papa com alguns sacerdotes. Esse abraço carinhoso e essa ternura que o Papa expressou
com aqueles que chegaram próximo a ele. Isso é muito bonito. Mais que um encontro que reuniu milhões de jovens, a Jornada Mundial da Juventude do Rio de Janeiro foi o testemunho de uma igreja viva e em constante renovação. Jovens protagonistas de um encontro de fé, esperança e unidade. Cristo nos convida, venham, meus amigos. Que alegria reviver todos esses momentos juntinho do Papa Francisco. O repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. Outras informações do Brasil, do mundo e, claro, da igreja você confere. Noticias.cançãonova.com. A íntegra desse programa especial dedicado ao Papa Francisco e seus 10 anos de pontificado já está disponível no Canção Nova Play. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá. Tchau.